Acompanhe comigo essa descrição anatômica. Os rins são órgãos pares, laterais à coluna vertebral. Possuem uma face medial, na qual está presente um hilo, um polo superior, no qual nós vamos ter as glândulas suprarrenais, e nós vamos ter uma face lateral voltada para a parede lateral do corpo. Ficou um pouco difícil para você compreender essa descrição anatômica do rim? Se ficou, é dessa aula que você precisa. Nessa aula nós vamos falar sobre os termos indicativos de posição, de direção e que vai te ajudar a compreender qualquer descrição anatômica. Para que você compreenda bem esse conteúdo, você precisa já ter estudado os 2 outros vídeos dessa playlist, que é sobre os planos e também sobre os eixos do corpo. Não se preocupe, se você não tiver visto, eu sugiro que você volte, vou deixar aqui nesses 2 cards para você, e eu sugiro que você volte, refaça essas aulas, compreenda bem esses conceitos, porque tudo que nós vamos falar aqui é referente a eles. Eu espero você, e se você já viu essas 2 aulas, nós já vamos direto para o nosso conteúdo, porque aqui não tem enrolação. Vamos para a aula! Bom, assim como os primeiros vídeos dessa playlist que você já deve ter assistido, esse conteúdo está presente no capítulo 1 desses 3 livros de anatomia. Então, se você quer se aprofundar, leia o capítulo inteiro que você vai ter todos os conceitos relacionados à introdução ao estudo de anatomia. É importante também que você saiba que esses termos eles vão estar sempre relativos aos planos anatômicos do corpo, tanto os planos de delimitação quanto aos planos de secção. Então é importante que você já tenha esse conhecimento, como eu te indiquei, volte na aula anterior para você saber. E esses termos, eles também vão descrever estruturas relacionadas ao corpo em posição anatômica, na maioria deles. Alguns não vai variar, porque não vai estar relacionados à posição, por exemplo. Eles não são termos de posição e sim de direção, e por isso a posição anatômica vai ser indiferente. Então sempre imagine o corpo na posição anatômica. Nós temos vídeos de posição anatômica aqui também, vou deixar aqui no card para que você assista e não perca nenhuma estrutura, ok? Esses termos, eles são geralmente termos em pares e esses pares eles são opostos. Então imagine que eu quero saber de 2 pontos. Um vai ficar de um lado, o outro do outro. Então nós vamos ter ali 2 termos opostos. Vou te fazer uma pergunta. Você mora perto ou longe? Você vai me responder, de onde? Será que você mora perto da minha casa ou será que você mora longe da minha casa? Será que você mora perto da padaria ou será que você mora longe da padaria? Você percebe que quando eu falo de termos de posição, de direção, eu preciso ter sempre um referencial. Então, por isso que esses termos, eles são referenciais de si próprios ou eles vão ser referenciais relacionados ali aos planos anatômicos. Não sei se você conseguiu entender, eu espero que sim, mas se não conseguiu, já vamos para os termos que você vai entender melhor. Vamos começar então com esses termos aqui que estão relacionados aos planos de delimitação ventral e dorsal ou anterior e posterior. Então ficou fácil agora, se você sabe o plano, você sabe qual é o termo. Uma estrutura que está mais próxima ao plano ventral ou anterior, ela vai ser uma estrutura ventral ou anterior e o seu oposto vai ser posterior ou dorsal. Então imagine, por exemplo, nós temos o útero e nós temos a bexiga. Qual dos 2 vai ser ventral e qual dos 2 vai ser dorsal? Ou vai ser anterior ou posterior? Então perceba que a bexiga ela vai ser anterior ou ventral e o útero vai ser posterior ou dorsal, porque eu estou considerando apenas essas 2 estruturas, certo? E mais uma coisa importante é que ventral e anterior são sinônimos, mas muitas vezes eles são utilizados da seguinte maneira. Para aquelas estruturas que estão no tronco, utilizam-se mais o termo ventral e dorsal. E para as estruturas que estão nos membros, utiliza-se mais anterior e posterior. Mas não esqueça que ambos são sinônimos e você pode utilizar ou você vai encontrar ali nos textos como sinônimo. Agora, nas estruturas que estão no encéfalo, nós utilizamos um termo que é chamado de rostral. Rostral é aquela estrutura que está mais próxima ao rosto, à região rostral, ao plano rostral mesmo, que fica na cabeça, certo? Então nós não vamos ter um termo oposto, mas nós vamos saber que o rostral é o que está mais em direção ao plano anterior, rostral e tudo mais. Então imagine nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. O lobo frontal, ele é rostral em relação ao cerebelo. Percebe? Então eu não tenho um oposto, mas ele em comparação a outra estrutura vai ser rostral. Outro termo vai estar referente aos planos de delimitação superior e inferior. Então, a estrutura que está mais próxima ao plano superior, ela vai ser superior, fácil também, e aquela que está mais próxima ao plano inferior, ela vai ser inferior. Nós vamos ter, então, esses 2 em comparação.
Então pense o seguinte, o que é superior? O externo, o osso externo que está aqui, esse osso do peito, ou o umbigo no seu corpo? Então nós vamos ter o externo como superior e o seu umbigo como inferior, percebe? Agora, se eu colocar o seu umbigo em relação ao osso púbico, que fica mais abaixo, nós vamos ter o umbigo superior e esse osso púbico inferior. Então, percebe que se eu mudar o referencial, com certeza nós mudamos também ali o termo. Assim como eu disse para vocês, se você mora perto ou longe, depende do referencial. Dois termos que também são utilizados nesse contexto são os termos cranial e caudal. O termo cranial, ele é um termo de direção, é uma estrutura que possui um trajeto. Então, nesse trajeto, ela está em direção ao crânio, ela é cranial. E se ela for caudal, ela está em direção à cauda. Mas aí a gente também vai compreender estruturas que estão no tronco e a cauda a gente vai ter como referencial ao osso cóccix. Esse osso aqui que fica no final do tronco, ele vai ser a estrutura mais, digamos assim, né, caudal em relação a todas as outras do tronco. Esse não é um termo assim tão utilizado na nossa anatomia humana, sempre você observa mais superior e inferior. Só que ele é um termo correto e ele é muito utilizado no caso dos animais que são quadrúpedes, porque o animal quadrúpede, o que é superior a ele é o dorso. Ele fica, né, numa posição de 4 apoios. Então, por isso que nós temos um termo cranial e caudal muito utilizado nesse contexto, mas na anatomia humana ele é pouco utilizado, mas ele é correto e ele vai ter essa conotação. Outros dois termos que nós vamos ver é o termo medial e o termo lateral. Aqui a referência vai ser o plano sagital mediano e também o plano de delimitação lateral, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo. E aí nós precisamos compreender numa sequência. As estruturas que estão exatamente na linha do plano sagital mediano, elas são estruturas medianas. Por exemplo, o osso externo é uma estrutura mediana, o coração é uma estrutura mediana, o umbigo é uma estrutura mediana. Perceba, ele está aqui em cima do plano sagital mediano. A coluna vertebral é outro exemplo, então não faz diferença se for anterior ou posterior, certo? As estruturas que estão voltadas para o plano sagital mediano, elas são chamadas de medial. Gente, eu não sei a dificuldade que os alunos têm com essa palavra. Vira e mexe numa prova, chega um aluno que escreveu médio, que escreveu mediano, que escreveu intermédio, querendo falar para mim, professora, mas eu quase acertei. Não, está errado. Se você não colocou o termo certo, a anatomia é uma ciência muito precisa, tem termos muito precisos. Então, se você chamar Adriana de Adriane, você chamou outra pessoa. Você não está falando com a mesma pessoa, concorda? Então, medial não é difícil. Lembre que medial, terminado com L, bonitinho aqui, é aquela estrutura voltada para o plano sagital mediano. E as estruturas medianas são estruturas justamente nesse plano, certo? Qual que é o oposto de medial? É lateral, porque lateral ele está mais próximo do plano lateral. Perceba que o plano sagital mediano ele se desenvolve num eixo látero-lateral. Então, mediano é o que está no meio, medial é o que está voltado para o plano sagital mediano e lateral é o seu oposto, tá? Eu espero que você não erre isso, porque isso vai te complicar se você não prestar atenção nos detalhes, né, nas letras certinhas. Agora, nós temos estruturas que elas possuem um ponto fixo e ela é móvel, como os membros, né, membros superiores e inferiores, vão ter aqui no seu cíngulo ou cintura o seu ponto fixo e a sua parte livre. Ou, por exemplo, nós temos nervos que têm trajetos, eles surgem lá, emergem da medula espinal e tem todo um trajeto, vasos também. Então, perceba que nesse caso, nós vamos ter dois referenciais também. Aquilo que está próximo à sua origem ou ao seu ponto fixo e aquilo que está distante. E o termo proximal é o termo relativo ao que está próximo e distal é o que está distante. Então, perceba, aqui no nosso exemplo, o ombro, ele vai ser proximal, ele faz parte quase que do ponto fixo desse membro. Agora, pense a mão, vai ser distal. Se eu mudar o referencial, nós vamos ter o cotovelo e a mão. O cotovelo vai ser proximal e a mão vai ser distal. Agora, imagina se eu mudar de novo o referencial, a mão e os dedos, né? A base da mão, o punho e os dedos. O punho vai ser proximal e os dedos vão ser distais. Então, percebe, sempre analisando o referencial e proximal vai ser o que está próximo ao ponto fixo e à origem e distal é o que está distante dele.
As estruturas que saem do corpo, né, que tem uma projeção saliente, como por exemplo a língua, como a mão, os pés, o pênis, nós vamos ter um termo específico para elas, que vai ser dorso. Então, o dorso é a parte que fica superior de qualquer um desses órgãos que eu citei para vocês, porque ele se projeta e a parte superior chama-se dorso. O dorso, então, nós vamos ter dorso do nariz, dorso da língua, dorso do pênis e dorso da mão. Então, a face do dorso é a face dorsal daquele órgão. Não confundir com as estruturas que são dorsais, porque estão próximas ao plano dorsal do corpo. Mas é claro que no contexto você vai conseguir perceber, porque nós vamos estar lá fazendo a descrição do nariz, você vai saber o que é o dorso. Vai estar fazendo a descrição do pênis, você vai saber o que é o dorso, certo? Então, o dorso é a parte superior desse órgão. No caso específico da mão, nós vamos ter o dorso como sendo essa face aqui e a face palmar vai ser a palma. Então, pode ser tanto palma quanto face palmar e pode ser tanto dorso quanto face dorsal, beleza? No caso dos pés, a mesma coisa. O dorso é essa parte aqui também superior dos pés e planta ou parte plantar é aquela face que fica plantada no chão, que não fica difícil de você lembrar. Recapitulando, dorso é qualquer face superior de órgãos que tem uma projeção anteriormente. No caso das mãos, o oposto ao dorso é a palma ou região palmar. E no caso dos pés, o oposto ao dorso é a planta ou região plantar. Bom, e aquilo que está intermediário, aquilo que está no meio, né? Então, nós temos estruturas que são intermediárias. Então, vamos analisar o seguinte. Nós teremos uma estrutura medial, uma estrutura lateral e entre as duas uma terceira estrutura. Então, nós vamos ter o termo intermédio. Entre medial e lateral, nós temos um termo chamado de intermédio. Agora, se for no caso entre estruturas superiores e inferiores e estruturas proximais e distais, nós vamos ter o termo médio. Na maior parte das vezes, na verdade, o termo médio ele é utilizado e o intermédio ele é mais utilizado para quando é medial e lateral. Provavelmente quem criou esse termo pensou que seria realmente muito difícil você falar medial e você falar ali médio, né? Com certeza confundiria muito mais. Então, medial e intermédio, né, são os termos relativos entre si. Então, perceba, nós temos duas estruturas contrárias e uma no meio, nesses dois casos. Então, superior e inferior, a estrutura que vai estar no meio é média. Vou te dar um exemplo. Perceba aqui os meus dedos, né? Os 4 dedos aqui, exceto o polegar, eles são formados por 3 ossos, que são as falanges. Falange proximal, tá vendo? Tá próxima ao ponto fixo desse osso, que é o quê? Os ossos da mão, certo? Falange distal, que é o da pontinha que está distante, e a que está no meio é a falange média, certo? Por que eu falei que o polegar não? Porque o polegar só tem 2 falanges. Então, como é que fica? Ah, acertou! Proximal e distal, simples assim. Então, esse termo ele vai ser utilizado sempre que tiver 2 estruturas em comparação. Nós também podemos associar 2 termos para indicar melhor ali estruturas, como por exemplo, uma estrutura superomedial. O que significa? Ela é uma estrutura que fica superior à outra, né, certo? Ou superior em relação ao plano mesmo, superior. E ela também fica medial, ou seja, ela fica próxima do plano mediano e também próxima do plano superior. Ou, por exemplo, uma estrutura inferolateral. Ela fica inferior e lateral. Perceba? Nós podemos juntar. Agora pensa aqui, antero-superior é uma estrutura que fica anterior e superior em relação à outra ou em relação ao trajeto ali que está se desenhando daquele órgão, né? Que está se descrevendo. Outros termos importantes que nós temos são os termos de superfície. Simples. O que está dentro chama-se interno e o que está fora chama-se externo. Não tem como ser mais fácil. Pense o seguinte, os órgãos abdominais, eles são internos ou externos? Interno, fácil, você nem titubeou. Agora pensa a pele ela é interna ou ela é externa? Bacana, então nós falamos em relação ao corpo. Agora imagine um órgão. No órgão nós vamos ter o coração, por exemplo. O coração, o pericárdio, que é a capa que reveste o coração, ela fica interna ou externa? Externa, externa ao coração. E o sangue que circula nele, fica interno ou externo? Fica interno, porque está dentro do coração. Então, pode ser utilizado tanto para o corpo como para órgãos ou sistemas de uma forma bem referencial. Lembra que esses termos aqui são referenciais, depende, né, do referencial.
Agora imagine quando nós temos camadas. Até coloquei essa laranjinha aqui para você entender. Perceba que nesse meu exemplo, né, que não é anatômico, é anatômico vegetal, digamos assim, mas para você entender, nós temos a polpa da laranja, aí nós temos essa parte aqui, que é o pericarpo, se eu não me engano, né, eu não lembro mais, essa estrutura branquinha e tem a casca alaranjada dessa laranja, certo? Nós vamos ter 3 estruturas aqui em camadas. Nós vamos ter, então, superficial, para aquilo que está mais fora, intermédio para aquilo que está no meio e profundo ao que está profundo em relação às 3 ou às 2. Ou a gente pode ter simplesmente superficial e profundo. Vou te dar um exemplo da pele. Na pele nós temos 2 camadas e uma camada adjacente, certo? A camada superficial é a epiderme, certo? Profundo a ela nós temos a derme. Agora, se eu considerar o tecido adiposo, nós vamos ter a epiderme como superficial, a derme como intermédio e o tecido adiposo, a hipoderme, como profundo. Então, vai depender também ali do referencial, mas esses são termos ali relacionados à superfície do corpo, relacionados sempre a camadas. Existem também os termos de lateralidade. Então, existem estruturas no corpo que elas são pares e estruturas que são únicas. As estruturas que são pares e que ocupam o mesmo lugar ou um local ali equivalente, elas são chamadas de bilaterais. Então, por exemplo, nós temos os rins. Os rins são as estrelas dessa nossa aula. Então, pensa no caso dos rins. Nós temos rim direito e rim esquerdo, eles são bilaterais. Mas vamos pensar em outras estruturas aqui também. Como, por exemplo, os hemisférios cerebrais. Eles são bilaterais também. Então, as orelhas, elas são bilaterais. Os olhos são bilaterais, porque são 2 e eles ocupam ali posições semelhantes. Agora, os órgãos que são únicos e ocupam um único lado do corpo, eles são chamados de unilaterais. Por exemplo, nós temos aqui o estômago, que ele é unilateral, ele fica mais voltado para um dos lados do corpo, no caso o lado esquerdo aqui, do que o outro lado. Então, perceba essa diferença. Agora, tem como eu também comparar a lateralidade de algumas estruturas. Então, por exemplo, se eu comparar mão e pé, tem como comparar? Tem. A mão direita e o pé direito, eles estão na mesma lateral do corpo, certo? Então, eles são ipsilaterais. Então, eles estão do mesmo lado do corpo. Agora, pense que a minha mão direita e o meu pé esquerdo, a mão direita está numa lateral, lateral direita, e o pé esquerdo está na lateral esquerda. Então, nós temos aqui estruturas que são contralaterais. Perceba que tem como também comparar estruturas entre si e dessa maneira temos termos específicos para eles. Resumindo aqui então, as estruturas que estão em um único lado do corpo, elas são unilaterais. Aquelas que estão em 2 lados do corpo, elas são bilaterais. Nós temos estruturas que estão do mesmo lado do corpo e elas são ipsilaterais. E estruturas que estão em lados opostos, elas são contralaterais. Para finalizar aqui, vamos recapitular e resumir tudo o que nós vimos nessa aula. Então, analisando o corpo em posição anatômica, considerando todos os planos e eixos, nós vamos ter as estruturas que estão próximas ao plano superior como estruturas superiores e o seu oposto vão ser estruturas inferiores. Entre uma e outra, nós vamos ter estruturas que são médias. As estruturas que estão exatamente no plano sagital mediano são estruturas medianas, como por exemplo o externo. E nós vamos ter as estruturas voltadas para esse plano, sendo as estruturas medial e o seu oposto lateral. Entre as duas, nós temos as estruturas intermédias. As estruturas que estão voltadas para o plano ventral ou anterior, elas são ventrais ou anteriores, e o seu oposto são posteriores ou dorsais. Naquelas estruturas que têm trajeto, a gente vai ter aqui proximal, aquilo que está próximo à origem ou ao ponto fixo, distal, aquilo que está distante, e o que está no meio nós temos médio. Nas estruturas que se projetam anteriormente, nós temos o dorso como a parte superior, e se for a mão, o oposto será a palma ou a região palmar, e se for o pé, nós temos a região plantar ou a planta. Analisando então órgãos e camadas, nós vamos ter interno, aquilo que está dentro, externo, que está fora, a um órgão, ao próprio corpo. Nas camadas, superficial é o que está mais do lado de fora, digamos assim, né, comparado a outra estrutura. Profundo é o que está mais adentro em relação ao superficial, e entre uma e outra nós vamos ter o intermédio.
E então nós chegamos ao final de mais essa aula e eu quero te dar os parabéns por você estar aqui se dedicando, evoluindo nos seus estudos e eu espero que você tenha ali muito sucesso naquilo que você veio buscar. Não deixe de assistir outros vídeos desse canal porque eu sei que eles podem te ajudar e você continua aqui comigo e continua apoiando o meu trabalho aqui no YouTube. Um abraço para você, tudo de bom!